E como eu destaquei no bloco anterior, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o motociclista Bozoca, que vai lançar o seu livro A Viagem Impossível, contando a história de uma viagem de moto de Fortaleza para a Antártida. Bozoca, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, obrigado a todo o povo do Cariri, né? Principalmente aqui o pessoal do jornal Grande Cariri, o Aloysio Vilar, o Marcos Silva e o Vinícius também. Eu estou muito feliz de estar aqui no Crato, casa de amigos, retornando ao Cariri. Já fui hoje lá no Juazeiro, lá no Horto, prestar os meus respeitos ao Padre Cícero, né? E como eu falei, estou aqui circundado de amigos, me sinto muito bem aqui nesse povo hospitaleiro. A gente fala a nossa linguagem assim, pessoal pra cima, gente boa, né? Então, estou à disposição aqui para as perguntas de vocês. Bozoca, a primeira delas, conta essa aventura pra gente. Olha, pessoal, quando você fala assim no cearense que foi para a Antártica, né? Todo mundo já fica assim meio curioso e tudo. Eu decidi aí a fazer essa pilotagem na Antártica depois que eu li um livro que chama Endurance, que conta a história do Shackleton, que foi o chefe da expedição inglesa, que em 1912 ele na realidade foi uma expedição mal sucedida, mas bastante motivacional, porque o navio se acidentou, o navio foi preso no gelo, né? A tripulação abandonou o navio, ficou vagando pelas banquisas e comendo focas, comendo os cachorros dos trenós, né? Mas o Shackleton conseguiu ir à terra firme depois e voltar e salvou todas as pessoas. Então, isso me despertou a história de ir lá em loco e conhecer a Antártica, né? Também, o ser humano, ele, no meu caso, e de muita gente, e todo mundo tem isso, apenas precisa ser despertado. O ser humano ele é movido por paixões e sonhos e desafios. Então, eu coloquei isso como fosse um motivo de uma paixão muito grande e um desafio muito grande a ser enfrentado. Que anos após, né, que a expedição foi em 2006, que em 2020, no auge do lockdown, no começo do lockdown, foi quando eu tive as ideias de escrever o livro A Viagem Impossível. A Viagem Impossível é um livro de uma viagem de moto, de um ser humano comum, apenas como um projeto com muita fé em Deus e foco, a vencer as dificuldades, as intempéries, as mesmas que a vida cotidiana nos coloca. Então eu fui buscar nas minhas experiências. Eu falei para eu mesmo, se eu conseguir agilizar uma expedição de Fortaleza para a Antártica, eu vou vencer o lockdown. Então, a primeira pessoa a se curar durante esse processo foi o autor do livro, que sou eu. Que eu vi que a gente pode mesmo, que a gente tem, o poder está dentro de nós, né? De vencer ou de ser derrotado, se você permitir. E com certeza você passou aí por muitas provações durante essa viagem, né, Bozoca? Certamente. A primeira é a origem do título do livro. A Viagem Impossível não foi eu que escolhi. Eu precisava que a Marinha do Brasil me levasse para a Antártica. Porque a minha equipe era eu e mais dois, e uma empresa russa cobrava $30 mil por pessoa. Então eu não teria $90 mil para pagar. Então eu peguei o meu projeto, coloquei a minha melhor roupa e fui à Capitania dos Portos. Cheguei lá, me identifiquei por rádio Sentinela. O que é que o senhor precisa? Não, eu vim aqui pedir uma carona porque eu quero que a Marinha me leve para a Antártica. Cara, como é? Eu falei, pois é. Assim. Foi. Assim, do jeito que eu bati na porta e fui, né? Porque essa é a questão da audácia, é a questão da ousadia. Como é que eu vou saber se eu já tenho um não, se eu não pedi? Não tentou, né? Exatamente. Não, já tem. O nome você já sai de casa como não. Então eu cheguei lá, aí ele passou um rádio lá pro comandante lá. Peraí, não sei o que, não sei o que. Eu não quero falar com o capitão dos portos. O senhor marcou isso? Não. Depois passei por mais graduados, vou tentar aqui. Aí ele pediu, o cara tá aqui, tá pedindo um carona para ir para a Antártica, coisa e tal. Isso mesmo. Levou lá para a sala do comando. Chega lá, era uma sala aqui, mais ou menos do tamanho aqui dos estúdios, né? Aí ele olhou, o que é que o senhor quer mesmo? Disse, meu amigo, é o seguinte, eu sou um piloto, eu sou um motociclista, eu quero me tornar um piloto, levar o nome do Brasil, ser o primeiro lá na Antártica, o primeiro piloto brasileiro, sei lá, do mundo. E daí ele falou, o que é que o senhor quer mesmo? Eu disse, rapaz, é isso. Ele olhou o projeto, disse, mas esse projeto está muito bom. Aí eu pensei, nossa, estou bem aqui na fita. Começamos bem. O senhor vai fazer o seguinte, começamos bem. O senhor manda o projeto, está muito bom lá para Brasília. Eu falei, opa. Aí ele parou e disse, agora eu vou lhe falar uma coisa. O senhor quer saber o que é que vai acontecer? Eu disse, o senhor já sabe? Ele falou assim, daqui a 15 dias, o senhor vai receber uma carta muito educada da Marinha, negando o seu pedido. A sua viagem é uma viagem impossível. Então foi ele que escolheu o nome para o meu livro. Aí nessa hora, deu um estalo aqui, né?
graças a Deus. Aí eu falei, o senhor quer saber o que é que vai acontecer? Eu vou, a Marinha vai me levar, e um dia o senhor vai ficar sabendo. Aí começa a história. Como é que eu consegui? Porque nesse momento, ele selou o meu destino, se eu tivesse permitido. Então, volto à tônica do livro, que é, ninguém tem o direito de impedir o seu sonho. Alguém falou para você que um dia vocês seriam radialistas? Esqueça isso não dá certo, isso não é para você. Um grande atleta, o Elvis Presley, cara, ele estava, na hora do almoço, foi fazer uma audição lá na gravadora, deixou o caminhão dele, que ele dirigia de uma empresa de eletricidade, o cara falou assim, olha, vai dirigir o seu caminhão, para música você não dá. Então, ao longo da vida a gente encontra esses esbarros, essas pedras, as pedras do caminho. Então, a mensagem é essa, é para frente. A gente tem uma coisa no motociclismo, que o Léo está aqui presente, que é do Carreirismo Motoclube, a gente fala assim, na dúvida acelere, entendeu? Para você não cair, às vezes você acelera e você escapa. Então, não permitamos, né, que isso nos aconteça. Vamos para frente, vamos ousar, com muita fé em Deus, sempre. Marcos Silva, fica à vontade. Boçoca, parabéns. E o interessante é que não se restringiu apenas à viagem, né? Que você tem um livro aí muito bacana, A Viagem Impossível, que tenho certeza que é cheio de energia positiva, de motivação, isso é muito interessante. E eu ia até fazer essa pergunta que a Luísa fez muito bem, porque a gente adora viver na zona de conforto, né? Eu, quando tem um desafio assim pela frente, eu me preocupo muito, até um simples desafio em fazer algo diferente dentro da mesma profissão que a gente exerce. Imagine aí esse seu desafio. Parabéns. Mas eu gostaria de saber, e os ouvintes também, então, alguns queriam fazer essa pergunta, se você pensou lá na viagem desistir diante das dificuldades, das intempéries, se você pensou, se arrependeu, né, de estar ali. O que você fala sobre isso? Boa pergunta, né? É o seguinte, pessoal, em qualquer segmento da vida, né? O desconhecido, ele nos amedronta, né? Tanto é que à noite, né, a gente fica, cresce com aquela história da noite, os perigos acontecem e tudo. Mas assim, eu pessoalmente, eu nunca eu pensei em desistir. Entendeu? O foco, que existe, as pessoas persistentes têm resultado, né? Mas se você é uma pessoa persistente, mas não tem o ingrediente principal, que é a constância, você tem que ter a persistência e a constância. Não adianta você ser persistente 1 mês, 2, 3. Né? Você tem que ter a constância na persistência. E essa é a grande chave assim, do sucesso. Graças a Deus, não. Eu nunca... Assim, é comum em viagens de moto, né? A pessoa começa 2, 3 dias e diz, ai meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Não pode partir com essa dúvida. Você já tem que sair, tá assustado, tá com medo, beleza pura. E coragem, na minha opinião, é enfrentar os medos. Como é que você vai saber se vai dar certo se você não pelo menos tentar? Quanto tempo, só por curiosidade? Eu fiquei na Antártica, porque eu tinha que chegar em Punta Arenas. Punta Arenas é a última cidade da América do Sul, no Chile. Ao todo, uns 12 dias que eu fiquei lá na Antártica, deu em torno de uns 38 dias, mais ou menos. Foi a expedição que eu fiquei mais tempo fora de casa, né? Adaptação física, biológica sua, algum problema? Olha, é o seguinte, né? Até hoje eu tenho eu pratico esportes, né? Eu corro 3 vezes por semana, eu faço musculação 3 vezes por semana, eu tenho um acompanhamento nutricional, eu me preparo muito, né, para minhas expedições de moto. Agora, o que é que acontece na Antártica? Quando eu fui, era o verão antártico, que a temperatura vai tipo de 5 a 10 abaixo de zero. O problema é que isso no verão. No verão. Mas por Tá outro quente. lado, ó, quando eu fiz uma pilotagem no norte do Canadá, já no sentido do Polo Norte, eu peguei menos 40 numa estrada de gelo parado. Entendeu? Então, qual foi o problema da Antártica? O problema da Antártica foi o seguinte: o que é que você faz à noite? Dorme. Você vai passando o dia, vai acabando, o seu relógio biológico já vai dizendo que é tempo de começar a dormir. Lá nós tínhamos 24 horas de sol. Então, quando você chega, você já não sente muito não. Depois de 2, 3 dias, o teu relógio biológico está totalmente confuso. Então, eu saía para caminhar 1h30 da manhã, eu comia quando era para estar dormindo, eu dormia quando era para estar comendo. Então, depois de um tempo, você fica totalmente desnorteado. Até levar, tipo, 2 semanas para você ir se adaptando. Esse não foi o fator clima, frio não foi.
porque eu usava uma roupa lá especial, chama Mustang, que deixava você pianinho mesmo, tranquilo, e dentro da base é climatizado. Então, da base brasileira, que também vou aproveitar aqui, que pouca gente brasileira sabe do grandioso trabalho que a Marinha do Brasil efetua lá na base brasileira, que chama Comandante Ferraz. É padrão mundial. O Brasil é referência na Antártica. Uma das coisas que eu também gosto de trazer é sempre homenagear a Marinha do Brasil, pelo trabalho de excelência que a Marinha do Brasil faz na Antártica, e o povo brasileiro precisa saber disso também. Boçoca, e finalmente o lançamento do livro, né? Conta pra gente quando vai acontecer, os detalhes desse evento. Opa, eu vou trazer aqui o nosso amigo Walter, Dr. Walter Brito, que vai falar sobre o lançamento amanhã no Terraço Angelim. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal, estou sendo recepcionado aqui pelo pessoal do Carreirismo Moto Clube, né, do Carreirismo Moto Fest, mas essa palestra, esse livro, ele não é especificamente para motociclista, é para o público em geral, pessoas que também queiram se beneficiar da energia positiva e motivacional desse livro. Vou passar aqui para o doutor. Só uma pergunta. Pois não, que foi, prazer. A sua motocicleta apresentou algum problema durante a sua estada lá na Antártida? Nenhuma, e isso é uma pergunta muito boa também, porque as pessoas costumam associar uma longa viagem de moto com uma moto de grande cilindrada, né? Então eu fui numa Trax, uma moto chinesa de 125 cilindradas. Eu fui 125? Exatamente. Caramba. Inclusive os pneus utilizados na pilotagem da Antártica, que são pneus com pinos de aço inox, que é utilizado no giro, vão estar amanhã lá no Terraço Angelim. Então foi uma moto de 125 cilindradas, não me deixou na mão em nenhum momento. Até desenvolvi um relacionamento sentimental com essa moto. Pois não? Só mais uma pergunta. Ok. O combustível, a gasolina, tem em média mais ou menos de valor de quanto custou para chegar até lá? Olha, a pilotagem foi em 2006, né? Assim, o custo de combustível numa viagem de moto foram basicamente 11 mil quilômetros, mas ela tinha uma boa autonomia. Então, assim, infelizmente, eu não saberia te responder agora, mas no custo foi um dos menores, o custo foi a questão do combustível. É que os valores também eram bem diferentes. Bem diferentes. O real era bem mais valorizado. Bem diferentes.